Pessoal, tudo bem? Estamos ainda na série Perdão e nós vamos falar nessa parte dos verbos originais em relação a perdão, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então vai ser bem técnico, bem legal. Fique até o final, vai ser bem rapidinho. No hebraico, no Antigo Testamento, o verbo era salah e significa mais ou menos borrifar do hebraico. E quando você passa por aramaico, é despejar. Borrifar, despejar. Por que esse verbo era usado? Por exemplo, Êxodo 34:9, quando Moisés fala, esse povo é obstinado, porém perdoa esse povo. Despeje ou borrife sobre ele perdão. Como se Deus fosse o sujeito, usando o verbo despejar sobre o povo perdão e misericórdia. Quando a Septuaginta, por exemplo, foi escrita, esse verbo que é despejar ou borrifar, eles substituíram esse verbo por ser misericordioso ou propiciar ou cancelar até. Eles substituíram na tradução do hebraico para o grego, é a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então, mas continua sendo o verbo despejar, borrifar, despejar para cobrir, para encobrir. E é muito interessante porque você vê que, por exemplo, Deus cobriu Adão, né? Deus cobriu a vergonha de Adão. Toda a base de sacrifício, por exemplo, Levítico 4:20, diz sempre para você pegar novilhos, animais e derramar o sangue dos animais para perdão dos pecados. É derramar, despejar, borrifar sangue. Tinham essas cerimônias, tinham essas coisas, né? Por exemplo, na Páscoa, hoje é a Páscoa, estamos gravando na Páscoa, o sangue dos animais eram borrifados, eram passados nas vergas das portas. Para quê? Para que quando o anjo passasse, ele olhasse e falasse, tem perdão ali. Porque um animal foi morto no lugar daquela pessoa, que é por causa disso que tem perdão ali. O animal, o sangue do animal, encobriu o pecado daquela pessoa. Era assim. Quando veio a língua grega e veio o reino de Deus em Jesus, Jesus, em vez de usar esse verbo no grego mesmo, sendo traduzido como despejar, ou encobrir, ou derramar sobre, ou borrifar, ele começou a usar o apieme do grego. Apieme, que é de ap, que é de, e m, enviar. Ap, de, é tipo mandar embora. Perdão, manda embora. Despachar. Joga fora. Esse era o verbo, apieme, que Jesus usava, por exemplo, Mateus 6:12, que é a oração, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Manda embora o pecado deles. Cancela o pecado deles. Mateus 9:2, quando o paralítico vem, quando Jesus diz apieme para ele, Jesus disse assim para ele, seus pecados estão perdoados. Foram mandados embora. Ele veio embora. Eu despachei. É uma remoção completa. É uma remoção, a PM é uma remoção completa de pecado. Já não é mais encobrir. Por exemplo, também o outro verbo do grego, que se parece muito com esse, é o charizomai, que é conceder um favor incondicionalmente. No caso, é perdoar uma dívida sem pedir nada em troca. É cancelar também sem querer nada em troca. É um perdão de um favor para sempre, vamos dizer assim, que é usado em Efésios 4:32, que é perdoem uns aos outros. Quer dizer o seguinte, façam favores incondicionalmente uns aos outros, mesmo eles não fazendo para vocês e mesmo não tendo retorno para vocês. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque para o judeu, o perdão era menos relacional e mais sacrificial e mais cerimonial. Por quê? Em um local onde você vivia em tribos primitivas, o negócio era mais olho por olho, dente por dente.
Era mais isso, era mais assim, encobre. Não dá para cancelar. Sair matando todo mundo para dominar a terra, não tem como cancelar, não. Encobre, deixa para lá, joga o sangue em cima. Encobre, põe um pano quente. Era mais ou menos isso para o judeu, era mais cerimônia. Ó, deu ruim, leva o sacrifício lá, mata ele. Sangue derramado, encobriu. Encobriu. Aí vem Jesus e diz, não, cancela, joga fora, deixa de lado. Não é encobrir mais, é deixar para lá. Dá outra face. Jesus vem com essas coisas assim, completamente estranhas para o judeu. Jesus esquece o sacrifício e vem com esses negócios. Ele fala, por exemplo, na Páscoa, ele fala na ceia, esse é o meu sangue derramado por vocês. Mas ele já não estava mais se referindo ao derramar de encobrir. Ele estava se referindo ao cancelar por completo. Esse é o motivo e essa é a ênfase do sacrifício de Cristo para perdão dos pecados. Não é encobrir, é cancelar. Então, em algumas curas, Jesus dava ênfase, né? Seus pecados estão perdoados. Em muitas curas, Jesus, antes de curar, ele falava assim, seus pecados estão perdoados. Seus pecados foram deixados para lá. Seus pecados não foram só encobertos, estão ali embaixo. Não, eu zerei a conta. Essa conta negativa, essa cédula contra você, eu passei a régua e zerei. Foi deixado de lado. Então, gente, é o seguinte, para encerrar, a cerimônia para perdão de pecado, ela não serve de nada. É a consciência que serve. A gente não é mais judeu, entendeu? Não, sabe, a gente fica fazendo cerimônia para perdão de pecado. A gente fica marcando hora, a gente fica naquele local certo, é com a pessoa certa, é daquele jeito, senão não tem perdão. É daquela forma, usando aquela palavra. Isso é cerimônia. Isso é judeu. Isso é pro Antigo Testamento. Isso é encobrir pecado. Isso é salar. Encobre. Borrifa. Derrama ali e deixa ali embaixo. Deixa embaixo, escondido. Isso nós usamos hoje. Porque nós usamos a cerimônia, porque é mais fácil fazer cerimônia do que perdoar os outros. É mais fácil fazer cerimônia do que pedir perdão para Deus de forma sincera. Falar para Deus que você pisou na bola, que você precisa de uma bênção, que você é podre, que você precisa andar corretamente. Ou pedir perdão para os outros, não encobrir as coisas. Como o sacrifício fazia no Antigo Testamento, e era verdade, mas hoje não tem sacrifício, o sacrifício foi feito. A partir do momento que Jesus disse, meu sangue foi derramado por vocês, a responsabilidade é nossa. Tanto nossa quanto para com Deus, quanto nossa para com os outros. E nossa para com Deus e nossa para com os outros, não adianta mais borrifar e derramar e encobrir por pano quente mais. E nem usar cerimônia para isso. Agora a única coisa importante é cancelar, deixar de lado. Não tem jeito. Como isso? Por que isso, né? Só naquele lugar, ou com aquela pessoa, com aquela cerimônia, não adianta mais, né? Então a gente tem que fazer da cruz o perdão do nosso pecado. A cruz e o sangue derramado de Jesus caiu sobre a terra para cancelar, para deixar de lado os pecados. É algo que cancela o pecado. Por quê? Porque é um sacrifício só. Foi feito definitivamente. Não precisa ficar borrifando e encobrindo. Agora, o verbo usado e a palavra usada é deixa pra lá. Zera. Acabou. Cancela. Então é isso, gente. Cerimônia não adianta nada. O que adianta agora é a sua sinceridade para com Deus, para com as pessoas, para perdoar. Perdão. 9 minutos.